A lição é número 3, o tema é ciúme, o mal que prejudica a família. Palavra-chave, ciúme. O foco dessa lição vai tratar basicamente sobre a inveja e o ciúme. Nas lições, os irmãos vão perceber que o comentarista ele coloca, parece que as duas coisas são a mesma, tá? Só que não são a mesma coisa. Existe uma diferença entre o ciúme e a inveja. Então, eu vou linkar alguns pontos aqui para você levar para a sua sala de aula, ver se você consegue trabalhar isso na sua sala de aula. Se não, isso não seria tão importante. É importante do ponto de vista para você entender que são duas emoções diferentes, tá? Primeiro, entre as duas emoções, que a inveja ela é pessoal, tá? Enquanto a inveja é pessoal, o ciúme é coletivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, é parecido com esse, a inveja, ela é duo, enquanto que o ciúme é trio. Ou seja, quando alguém tem inveja de outra pessoa, a inveja é individual, é a inveja da pessoa. Quando a pessoa tem ciúme, é ciúme de quem, né? Então, existe uma terceira pessoa. Por isso que, para você conseguir diferenciar o que é ciúme e inveja, essa seria a forma mais fácil de você conseguir diferenciar. Tem o sentimento é mútuo, é entre duas pessoas, inveja. O sentimento é entre três pessoas ou mais, então é ciúme, tá? Então essa diferença parece bastante sutil, né? Mas ela é enorme quando você vai ver as consequências que uma causa ou que uma influencia a outra, tá? Nós vemos isso na lição porque quando o comentarista ele começa falando lá na introdução, né, da preferência de Jacó por José, ele coloca no mesmo parágrafo a inveja e o ciúme. Mas no primeiro tópico, você vai ver no segundo ponto e no terceiro ponto, ele colocando em partes separadas. Por exemplo, lá no segundo ponto tem lá uma capa de várias cores. Tá? Ele deu a Jacó e deu a José, Jacó deu a José uma capa de várias cores. Em um momento, em um período que eles usavam apenas, né, roupas traçadas com duas cores, né, seria cinza e gelo, branco. Jacó deu a José uma capa colorida, né? Então, imagina só, alguém que já estava lá no trabalho árduo, porque o trabalho dele era não era um trabalho de sentar no escritório no ar-condicionado, era um trabalho muito árduo, de trabalhar com ovelhas, né? No campo. E José agora tinha uma roupa de destaque, então aquela túnica colorida simbolizava a isenção do trabalho árduo. Ou seja, alguém que nem precisaria dessa túnica, eu já conseguiria ver ela de longe como um inimigo, agora eu vejo de forma mais fácil, porque ela está toda colorida, né? Então, isso despertou o sentimento de ciúme. Observa que o ciúme envolveu o que? Jacó, José e seus irmãos. Tá? Sentimento de ciúme envolve mais que duas pessoas. No terceiro ponto, você vai ver que lá ele coloca os sonhos que tinham um caráter profético. Tá? E nem José e nem seus irmãos estavam preparados para o sonho. Então, logo foi despertado então o sentimento de inveja. Percebe que, ao relatar o sonho, né, existia ali uma questão mútua, né? A inveja de José através do sonho e da simplicidade, a falta de maturidade, talvez todo o amparato que Jacó criou em volta de José, o protegendo, né? Jamais o plano de Deus poderia dar certo naquele lar, porque José era cheio de orgulho e lhe faltava maturidade. Imagina você, é claro que na lição
comentarista fala que não vai entrar nos pormenores da história de José, mas imagina que depois que José é vendido para os ismaelitas, eles levam ele, já a partir dali como escravo, e ele não aparece já no Egito, na casa de Potifar. Leva dias para ele chegar ao Egito. Então, nesse trajeto, foi sendo forjado, foi sendo amadurecido um homem de fé. É o que nós vamos encontrar já lá na casa de Potifar. Como é que esse homem de fé aparece lá, já maduro, né? Já experiente? Ele aparece lá, o trajeto o ensinou. Imagina, você de repente, você tem uma túnica colorida, você está em lugar de destaque, você sente esse amor preferencial do Pai e agora você está na condição de escravo. Isso o amadureceu. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Precisamos entender isso. Jacó, ele comete o mesmo erro que houve anteriormente. Os irmãos vão ver, já no final da sua vida, Jacó, ele abençoa, né? Chama José, abençoa os dois filhos, e Jacó está com a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, e José, melhor dizendo, tenta mudar isso, fala, não, pai, essa mão é em cima dessa mão. Jacó disse, deixa, calma, eu sei o que estou fazendo. Ele deu a bênção principal para o menor, que era Efraim. Manassés era o primogênito de José. Algumas coisas em nossas vidas, nós persistimos e não há como haver mudança, não há como você gerar fruto diferente se você planta sempre a mesma semente. Não gostou da colheita? Muda a semente. A preferência escancarada de Jacó colocou José na situação de humilhação que foi. Foi forjado um grande homem. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Por isso que o foco aqui é a preferência escancarada de Jacó produziu um grande mal. Produziu um grande mal, um mal-estar, né? Sem contar que Jacó sofreu muito com a mentira dos irmãos, dizendo que ele tinha morrido. Todas as consequências de dor e sofrimento foi causado por quem? Foi causado por eles mesmos. A palavra do Senhor diz de que se queixa o homem, né? Então, é uma lição para a gente refletir, para a gente pensar e saber que o sentimento de inveja, o sentimento de ciúme são obras da carne e só podem ser superadas pelas obras, pelo fruto do Espírito. Tá? O comentarista ele coloca lá no segundo tópico, se eu não me engano, que existe o ciúme bom, né? Mas eu nem correria o risco de falar sobre esse ciúme bom, porque ele mesmo disse que a linha é tão tênue entre o bom e o ruim, né, que parece que nem existe esse ciúme bom. É melhor você dizer que em vez do ciúme, que você esbanja, que tem o amor, né? O apóstolo Paulo diz que o amor, ele não arde em ciúme. Então, o ciúme, irmãos, melhor não trilhar por esse caminho tênue, por essa linha tão tênue. É melhor você pedir do Senhor a graça dele, que ele venha gerar em você o fruto do Espírito, para que não haja nem em mim nem em você o sentimento de ciúme e de inveja. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Querendo o Senhor, nós estaremos aqui na próxima lição.